Você sabia que hoje mais americanos enfrentam insegurança alimentar do que durante boa parte da pandemia? Parece contraditório, afinal estamos falando da maior economia do mundo e um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Mas cerca de 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivem em famílias que enfrentam algum grau de insegurança alimentar. E o mais curioso é que durante a pandemia, essa situação chegou a melhorar. O motivo foi simples. O governo ampliou programas sociais, reforçou benefícios alimentares e colocou dinheiro diretamente nas mãos das famílias. Quando a boa parte dessas medidas foi encerrada, a insegurança alimentar voltou a crescer. Isso nos leva a uma pergunta importante. Se os Estados Unidos produzem comida em abundância, por que milhões de pessoas ainda têm dificuldade para se alimentar? A resposta está menos na produção de alimentos e mais na distribuição de renda. Hoje, entre 13% e 14% dos lares americanos enfrentam algum grau de insegurança alimentar. É um índice superior ao observado em boa parte da Europa e também acima de países asiáticos desenvolvidos, como Japão, Coreia do Sul e Singapura. E o mais interessante é que muitos desses países produzem menos alimentos do que os Estados Unidos. A diferença está na forma como a riqueza é distribuída, nos salários, na proteção social e no acesso da população aos serviços básicos. E o Brasil entra nessa discussão por um motivo diferente. Nós também somos uma potência agrícola e convivemos com altos níveis de desigualdade. Mas a experiência brasileira mostra que políticas públicas podem fazer diferença. Programas de transferência de renda, alimentação escolar e assistência social contribuíram para reduzir a insegurança alimentar e permitiram que o Brasil voltasse a sair do mapa da fome da ONU. Isso não significa que o problema foi resolvido. Milhões de brasileiros ainda enfrentam dificuldades para garantir uma alimentação adequada. Mas mostra que mesmo em países marcados pela desigualdade, políticas públicas podem reduzir significativamente esse problema. No fim das contas, a questão não é se o mundo produz comida suficiente, porque ele produz. A verdadeira questão é quem consegue ter renda para acessar essa comida. E a experiência dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa e da Ásia mostra que o combate à fome depende menos da quantidade de alimentos produzidos e mais da capacidade da população de acessá-los. Porque no século XXI, a fome é cada vez menos um problema de produção e cada vez mais um problema de desigualdade.